Governo do Estado começa a retirar as estruturas que serviriam de suporte para o VLT em Várzea Grande. No ano que vem, deve ter início a implantação do BRT. Olá, boa noite. Alunos de uma escola da rede municipal de Sinop, que fica na zona rural, passaram mal depois de inalar agrotóxicos de uma fazenda vizinha da escola. Alguns receberam atendimento na unidade de saúde do município. O Anderson Rentix tem mais informações. A Prefeitura de Sinop informou que parte dos alunos foi liberada e que disponibilizou ônibus escolares para que eles retornassem para suas casas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente acionou o Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA, que reforçou que a aplicação do agrotóxico foi feita fora do ambiente escolar. Disse ainda que essa aplicação ocorreu dentro da distância preconizada em decreto estadual, que é acima de 90 metros, e que não houve risco de contaminação, já que os alunos não tiveram contato direto com o produto. A Prefeitura de Sinop informou ainda que continua monitorando o caso e que as aulas na escola seguem normalmente. Em Rondonópolis, começou hoje a vacinação contra a Covid para crianças sem comorbidades, com idade entre 6 meses e menores de 3 anos. A vacina Pfizer Baby foi disponibilizada em 3 unidades de saúde de Rondonópolis. A partir de agora, todas as crianças com idade entre 6 meses e menores de 3 anos que não tenham comorbidades podem ser vacinadas. A Secretaria de Saúde de Rondonópolis acredita que cerca de 4.000 crianças estão aptas a receber o imunizante. Hoje deve ter em torno aí de 1.000 vacinas. Não dá para atender todo esse público. Mas como de acordo vai fazendo a vacinação, a gente vai solicitando mais vacina e as vacinas vão chegando. Então, se tiver as crianças para serem vacinadas, elas serão vacinadas. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou a vacina em crianças com comorbidades, nessa mesma faixa etária. A Pfizer Baby foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no dia 16 de setembro, para todo o público infantil de 6 meses a 4 anos. Em Rondonópolis, a aplicação de vacinas nessas crianças é feita nas unidades de saúde dos bairros Pedra 90, Bom Pastor e no Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo. O horário é das 7 até as 11 horas da manhã e da 1 até as 5 horas da tarde. Cada cidade define o cronograma de aplicação das vacinas, portanto, você que tem criança nessa faixa etária, informe-se aí na sua cidade. O Ministério Público de Mato Grosso realizou hoje uma inspeção conjunta em unidades de saúde de Cuiabá e também no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos. O repórter Sérgio Borges acompanhou e traz para a gente as informações. Olá, Sérgio, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. A ação foi realizada esta tarde em parceria com os Conselhos Regionais de Medicina e de Farmácia. Também participaram desta inspeção o CAOP, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias, e o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial contra o crime. A visita do Ministério Público e dos agentes foi feita para apurar as seguintes denúncias: a ausência de medicamentos e insumos nas unidades de saúde, quadro insuficiente de profissionais médicos, a não utilização do ponto biométrico, a não afixação dos plantões médicos e outras irregularidades. Os agentes estiveram no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Henrique de Aquino e nas unidades de pronto atendimento do Verdão, da Morada do Ouro, entre outras. Segundo o Ministério Público, o próximo passo é elaborar um relatório
para que sejam adotadas medidas administrativas e também jurídicas para a garantia do atendimento à saúde da população. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que considerou essa inspeção algo normal, um procedimento normal, que esta é uma atribuição mesmo do Ministério Público, e ainda colocou todos os coordenadores das unidades de saúde e secretários das pastas à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Sérgio Borges falando ao vivo com a gente de uma das unidades, que passaram por essa inspeção hoje. Lembrando, a inspeção que esteve na UPA Morada do Ouro, UPA Verdão, Policlínica do Verdão e o antigo Pronto Socorro de Cuiabá. Muito obrigada, Sérgio. Depois do intervalo, por que os trabalhos do censo do IBGE estão tão atrasados em Mato Grosso? E ainda, o INCRA explica por que famílias estão sendo retiradas de uma área dentro de um assentamento no município de Nova Olímpia. 6h28 desta terça-feira, dia 6 de dezembro. A gente vê a movimentação do trânsito agora na Avenida Fernando Correia da Costa, na região do viaduto de acesso ao FMT e a bairros como Jardim das Américas e Boa Esperança. Trânsito fluindo com tranquilidade neste momento. O MT2 volta já. Mato Grosso é o estado brasileiro mais atrasado na coleta de dados do censo. É o que aponta o balanço parcial do censo divulgado hoje pelo IBGE. Mato Grosso recenseou até agora mais de 2.300.000 moradores. Isso corresponde a menos de 66% do total estimado. O balanço aponta que 3,33% dos domicílios matogrossenses se recusaram a responder ao censo. O número é maior do que a média nacional, em que o índice de recusa do censo está em 2,59%. Sinop, por exemplo, está tendo muita dificuldade para aplicar os questionários nas residências. A gente tem uma certa dificuldade com alguns moradores, devido a essa questão do censo ter ocorrido no mesmo ano da eleição, isso acabou prejudicando um pouco, Tem muita gente que confunde uma coisa com a outra. É importante que as pessoas dêem entrevista e falem a verdade, o que existe na nossa cidade e como elas vivem, O balanço parcial da coleta do Censo Demográfico 2022 aponta ainda que Mato Grosso recenseou de agosto até o dia 5 de dezembro mais de 2.300.000 moradores e a coleta de dados terminou em somente 11 dos 141 municípios do estado. A maioria, 99,34% dos questionários de Mato Grosso, foi respondida de forma presencial. Outros 0,25% responderam pela internet e 0,41% por telefone. Mato Grosso é um dos estados que enfrentam a falta de mão de obra para os trabalhos do censo. Até agora, o IBGE tinha cerca de 1.400 recenseadores contratados, mas o estado tem mais de 3.000 vagas abertas para o cargo de recenseador. Famílias que ocupam uma área de reserva ambiental no assentamento Nova Conquista, que fica no município de Nova Olímpia, estão sendo retiradas depois que a Justiça autorizou o INCRA a realizar a reintegração de posse. A retirada das famílias começou na semana passada. A ação, que cumpriu a decisão judicial, foi realizada pelo INCRA, Prefeitura de Nova Olímpia e a Polícia Militar Ambiental. Aquelas famílias que foram despejadas na semana passada não são assentados do INCRA, não foram selecionados pelo INCRA e invadiram a reserva legal, que é patrimônio público federal, que não é a área destinada à reforma agrária e que tem uma destinação específica, que é a preservação ambiental e está em consonância com a legislação ambiental, com o Código Florestal. A área de quase 2.000 hectares, que começou a ser invadida há 8 anos,
pertence ao assentamento Nova Conquista e faz parte de um plano de desenvolvimento sustentável do governo federal e não é destinada à reforma agrária. De acordo com o INCRA, o assentamento foi criado em 1999. Na época, 68 famílias selecionadas tiveram direito à terra. E por se tratar de um plano de desenvolvimento sustentável, dos 2.400 hectares de área, 79% são destinados à preservação ambiental e só podem ser explorados conforme o projeto de manejo. A reserva legal é da União Federal, ela é para ser usada pelos assentados dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável. Então, eles têm uma parte de área que eles têm a exploração integral e a outra parte, exploração voltada ao extrativismo, a comunidades tradicionais, dentro da reserva legal. Segundo o INCRA, 120 famílias invadiram a região de reserva. O seu Cícero é um dos moradores que precisou sair. Tudo que nós temos é pouca coisa, mas tudo foi suor, tudo trabalhador, e nós agora vinha a máquina e acabar com as coisinhas da gente. A casa do seu José Carlos foi totalmente destruída. Planto mandioca aqui, como você está vendo aqui, eu já tenho aproximadamente quase 2 hectares de mandioca, já quase pronta, da hora de arrancar. Agora em janeiro já dá para arrancar. Quando chega um órgão judicial tem que ser acatado, né? Isso aí ninguém pode ir contra. Não teve conflito com policial, com ninguém. Para a dona Elizabeth, sair é uma decisão difícil. Segundo ela, não tem para onde ir. Mesmo assim, a mudança já está pronta. A gente vai fazer o quê? Já estamos aqui nessa pendenga já, há uns 3 dias já, sem saber o que fazer, para onde ir, aonde colocar nossas coisas. As áreas que já foram exploradas pelos invasores terão que passar por recuperação ambiental. Cerca de 50 famílias já deixaram o local. As invasões de reserva legal de assentamentos que ocorrem no Mato Grosso não serão regularizadas. Não existe meio legal de se proceder a essas regularizações. Existem outros assentamentos no estado que estão na mesma situação. Todas as reservas legais de todos os assentamentos do INCRA serão tratadas da mesma forma. A partir de amanhã, tem previsão de redução no preço de venda da gasolina e do diesel. Vamos agora ao vivo falar com Natan Goulart. O que a gente quer saber, Natan, será que esse reflexo de mudança no preço vai chegar para o consumidor final, hein? Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Segundo a Petrobras, sim, viu? A companhia informou que o preço médio, de venda do diesel para as distribuidoras vai ter uma redução aí de 40 centavos, passando de R$ 4,89 para R$ 4,49. E com isso, consequentemente, o consumidor acaba pagando menos aí nos postos. Considerando a mistura obrigatória para a composição do diesel vendido nos postos, a parcela da Petrobras do produto custará em média R$ 4,04 a cada litro vendido nas bombas. Agora, já a redução do preço da gasolina, ela vai ser um pouco menor, viu? Segundo a Petrobras, a queda será de 20 centavos por litro do produto e passará de R$ 3,28 para R$ 3,08. E a mudança nos valores pagos aí à refinaria devem refletir já nos próximos dias. Portanto, a expectativa é que o consumidor já comece a pagar menos por esses combustíveis nos postos ainda nesta semana, Luzimar. E a gente espera isso também, viu? Tomara, né, Natan? Porque aí onde você tá, tô vendo aqui, litro da gasolina comum a R$ 5,17, isso na capital. A gente sabe que no interior o preço tá bem mais alto, né? Obrigada. E o corte de recursos da educação anunciado pelo governo federal tem causado impacto nas instituições de ensino. A UFR, que é a Universidade Federal de Rondonópolis, por exemplo, teve de suspender várias atividades. Na Universidade Federal de Rondonópolis, algumas obras seguem em andamento, como a colocação de rampas, instalação de pisos táteis que fazem parte do projeto de acessibilidade, e a construção do Bloco da Saúde, obras que chegaram a ficar paralisadas por quase 6 anos e foram retomadas em maio. O prédio, orçado em mais de R$ 6 milhões. Só não vai parar porque o recurso já estava empenhado.
antes das instituições de ensinos federais terem recursos bloqueados pelo governo federal. A Universidade Federal de Rondonópolis teve um bloqueio aproximado de 17% no total do seu orçamento, além do que já existia de 7%, totalizando 24%. A decisão pegou a reitoria da UFR de surpresa. O planejamento feito no início do ano não será cumprido à risca. Entre os investimentos que seriam feitos agora, no mês de dezembro, e que terão que ser adiados, estão melhorias no setor de informática e também na aquisição de câmeras para o sistema de monitoramento. Tínhamos feito o processo de dotação orçamentária, feito o processo todo licitatório, que é um processo extremamente demorado, aproximadamente 6 meses, e na hora final, que é o empenho, esse recurso ele foi bloqueado. O bloqueio feito pelo governo federal atingiu 69 instituições de ensino federais do Brasil. Na UFR, até mesmo eventos com custos menores foram afetados. A apresentação da orquestra, prevista para ser realizada no fim de semana, teve de ser cancelada. Mas despesas consideradas essenciais não correm risco. Bolsas, o RU, que é importante, está tudo já faltando só liquidação, está tudo empenhado, a gente não vai ter problema. Tem algumas faculdades que não empenharam, por RU, por exemplo, aí vai ter uma descontinuidade. No nosso caso, não, o nosso planejamento é colocar todos esses itens já empenhados pelo contrato, de forma antecipada. E o orçamento para 2023? Para a reitoria da UFR, ainda é dúvida, algo que só será possível saber só a partir do dia 18 de dezembro. O projeto de lei orçamentária que está no Congresso, ele ainda reduz um pouco do orçamento da nossa universidade, mas existe a possibilidade de uma PEC que está aí em análise para aprovação. Então, uma expectativa de evolução e de crescimento institucional para o ano de 2023, considerando a nova PEC. O Ministério da Educação informou que recebeu a notificação do Ministério da Economia a respeito dos bloqueios orçamentários realizados e que mantém as tratativas junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil para avaliar alternativas e buscar soluções para enfrentar essa situação. Um idoso foi encontrado morto hoje em Cuiabá. Essa notícia triste é destaque no G1 Mato Grosso. O corpo do seu Paulo Magalhães, de 83 anos, foi encontrado hoje, próximo à região onde ele desapareceu, no bairro Parque Cuiabá. Ele tinha Alzheimer e estava desaparecido desde o dia 20 de novembro, quando saiu de casa e não voltou mais. Desde então, parentes e amigos faziam buscas pelo idoso, campanhas pelas redes sociais também. Familiares reconheceram as roupas do seu Paulo e alguns sinais corporais, mas um exame de perícia ainda vai ser realizado pela Politec para confirmar a identidade dele. A notícia completa está no G1 Mato Grosso. Depois do intervalo, a fiscalização nos rios de Mato Grosso durante a Piracema, que começou em outubro e vai até fevereiro. E deputados afirmam que vão votar amanhã a PEC dos aposentados, o projeto que amplia o número de inativos que não pagariam contribuição à Previdência Estadual. Voltamos com novidades em 2 colunas no portal Primeira Página. O psiquiatra e escritor Marcos Estevão traz um conteúdo muito interessante sobre ansiedade, o medo que nos sufoca. E explica que a ansiedade não tratada pode provocar o aparecimento de outras patologias, como depressão, dependência química, além de contribuir para o aparecimento de doenças físicas, como a pressão alta e o diabetes também. E tem a minha coluna Comunicação de Primeira. Hoje eu falo sobre os perigos do improviso ao falar em público. Por que é tão importante se preparar bem, planejar a fala antes de uma reunião, uma entrevista, uma palestra. E isso pode evitar muita dor de cabeça e até crises, viu? Acessa lá o Primeira Página e confira. A
pesca está proibida nos rios de Mato Grosso até o dia 2 de fevereiro. Em apenas 2 meses de Piracema, equipes de fiscalização apreenderam mais de 6 toneladas de pescado irregular. Não respeitar o período de reprodução dos peixes é um crime ambiental que prejudica toda a atividade pesqueira. Desde o dia 1º de outubro, a Polícia Militar Ambiental percorre os rios e estradas de Mato Grosso para garantir o período de defeso, quando a pesca fica proibida. Mas os flagrantes de desrespeito à lei são frequentes. Em 2 meses, já foram apreendidos nas operações muitos apetrechos de pesca e mais de 6 toneladas de pescado irregular. Também foram aplicadas multas que somam mais de R$100 mil. O subcomandante do Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar diz que neste período só a pesca de subsistência é permitida. O transporte e o comércio de peixe estão proibidos. Segundo ele, novas equipes estão sendo treinadas para intensificar a fiscalização. Nas estradas nós estamos fiscalizando barreiras, por vezes juntamente com o batalhão de trânsito, por outras vezes somente o batalhão ambiental, junto com as 2 companhias do interior, companhias independentes que localizam em Castres e em Rondonópolis. Nós também estamos fiscalizando os estabelecimentos comerciais, certo? Verificando as suas declarações de estoques que deveriam ter sido feitas no início da Piracema. A palavra Piracema tem origem indígena, que significa subida do peixe, e é usada para definir um movimento migratório em que algumas espécies se deslocam até a cabeceira dos rios em busca de um local adequado para a reprodução. Interromper este ciclo pode ter um impacto grande no equilíbrio do estoque pesqueiro. Vejam vocês, uma fêmea pacu de 4 quilos, ela deixa mais de 1 milhão de filhotinhos por ano na natureza. Então, quando a gente retira, não só nós temos vamos dizer assim, nós temos uma perda para o pacu, mas temos uma perda para a cadeia toda, porque nem todos ficam adultos e servem como alimento. Então o impacto é imensurável quando se pesca na Piracema. Este especialista diz que alguns efeitos da pesca predatória já são percebidos nos rios de Mato Grosso. A gente vai no rio e verifica que já tem mais espécies do que outras. Em determinadas regiões você tem uma quantidade mais de piranha. O que está acontecendo? É o desequilíbrio. O que precisa realmente é cumprir a lei. E principalmente os pescadores, sejam profissionais ou amadores, se sensibilizarem disso, senão serão os últimos a pescar esses peixes. Amanhã tem votação importante na Assembleia Legislativa, a chamada PEC dos aposentados, que amplia o número de servidores inativos que não precisariam contribuir com a Previdência do Estado. O texto que vai ser votado iguala aposentados e pensionistas do Estado aos do INSS. Quem ganha até pouco mais de R$7 mil ficará isento de contribuir com a Previdência. Hoje, a isenção é apenas para quem ganha até R$ 3.500. Quem recebe acima disso, contribui com 14% sobre a diferença. A mão do Estado para essa parcela de servidor pesou muito, porque saiu de 0% e foi para 14%. E é esse ponto que a gente novamente está trazendo a discussão, para que tenha um alinhamento igual à Previdência Nacional, ou seja, 0% de alíquota previdenciária para quem recebe até o teto do INSS. A Secretaria de Fazenda diz que, se for aprovada, a PEC causará um rombo de R$700 milhões à Previdência do Estado já no ano que vem. A base aliada ao governo na Assembleia foi orientada a votar contra, mas não há consenso. O vice-líder, Wilson Santos, já revelou que não vai seguir a orientação. Vou votar com os aposentados e pensionistas do Estado por algumas razões. O Estado de Mato Grosso está com os salários em dia dos seus servidores, ativos e inativos, com os fornecedores em dia, obras nos 4 cantos e dinheiro em caixa. Então é muito justo e prudente que o Estado possa entender agora aqueles servidores que deram ali atrás a sua cota de sacrifício para que o Estado colocasse a casa em ordem. Para ser aprovada, a proposta de emenda à Constituição precisa dos votos de 15 dos 24 deputados. Se a PEC for aprovada em primeira votação nesta quarta-feira, para virar lei, ela ainda vai ter que passar por uma segunda votação também aqui na Assembleia Legislativa.
Mas o regimento interno da Casa diz que, por se tratar de uma proposta de mudança ao texto da Constituição do Estado, essa segunda votação só poderá acontecer 10 sessões depois. Para valer em 2023, essa votação tem que ocorrer ainda este ano. Acertado com todos os deputados, acertado no plenário, e nós vamos colocar amanhã. Vamos votar os requerimentos e logo em seguida o primeiro projeto que vai ser votado vai ser esse, a PEC 07. O líder do governo, Dilmar Dal Bosco, não acredita nessa possibilidade. Nós só estamos tendo sessão uma vez por semana. Prejudica e muito. Então eu acredito que a PEC não tem como votar em segunda esse ano, impossível de abrir todas essas sessões aí. E o MT2 termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no Globoplay, nos acompanhar sempre em nossas redes sociais. A gente encerra com as imagens ao vivo da capital. Esta é a Avenida do CPA. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, trânsito mais carregado no sentido centro-bairro, que a gente está vendo aqui à esquerda da tela. Ótima noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal.